Elite Oculta apresenta O Lobisomem e a Entidade da Capa Preta. Закрой глаза скорее. Olá, me chamo Thaís e desde muito criança me lembro de ter um vizinho meio estranho. Ele sempre se vestia de preto e nunca falava com ninguém. Ele só olhava as pessoas passarem na rua. Ficava uns 10 minutos parado em sua varanda e entrava. Eu não sei porquê, mas contando isso agora, me veio a lembrança que eu nunca havia reparado em sua casa. E olha que eu moro aqui há mais de 15 anos. Esses dias eu estava aparando a grama do quintal e meu irmão brincava com o nosso cachorro, quando a bola deles caiu no quintal do vizinho, bem próximo à varanda. Eu pedi para ele pegar a bolinha, mas ele olhou para mim e me ignorou. Então, pedi permissão para poder ir até lá e pegar a bola. Novamente me ignorou. Meu irmão me olhava com cara de medo. E meu cachorro latia. Aliás, meu cachorro late todas as vezes que esse nosso vizinho aparece. Então, eu fui até o quintal dele e peguei a bolinha. Eu tentei olhar na direção do vizinho, mas era impossível, já que ele não estava mais no mesmo lugar. Eu procurei por todos os lados e nada. Então me levantei e ao me virar, lá estava ele, parado, me encarando. Achei estranho, pois seu rosto estava negro. Parecia que ele tinha se sujado de graxa e os olhos parecia que tinha fumado um baseado. Obviamente eu me assustei, mas desviei devagar e andei rapidinho, quase correndo para o quintal da minha casa. Meu cachorro não parava de latir. Latia e rosnava, e meu irmão estava mais assustado do que antes. Mais tarde no mesmo dia, durante o jantar, meu irmão comentou sobre aquela cena que para ele era no mínimo bizarra. Ele disse aos meus pais que eu tinha falado sozinha e depois me assustado com nada. Parecia que eu estava tentando conversar com um fantasma que me ignorava. Eu, no mínimo irritada e pouco irônica, disse que falava com o vizinho, que o louco era ele. Minha mãe, assustada, disse: desse lado esquerdo, o lado da casa desse tal vizinho, não há ninguém. Ali é só ruína, sempre foi assim. Eu, achando que eles estavam brincando comigo, continuei afirmando sobre o que eu via. E todos eles continuavam negando. Quando minha tia chegou em casa, meus pais a atenderam e contaram sobre essa história para ela. Assustada, ela me perguntou como ele era. E eu descrevi: de capa preta, com chapéu negro, com cara sempre suja de graxa, com os olhos vermelhos, como se algo incomodasse seus olhos ou como se tivesse fumado um baseado. Suas mãos sempre estavam no bolso e usava sapatos de couro. Minha tia, muito assustada, perguntou se eu tinha falado com ele alguma vez. Eu disse que só tinha perguntado se podia pegar a bolinha, mas ele não me respondeu. Ela então disse para eu nunca mais falar com ele e queria me levar para visitar uma mulher que poderia fazer algo por mim. Eu, muito confusa, só disse que estava bem e mais tarde fui me deitar. Mas antes de fechar os olhos, eu ficava me perguntando: por que eu nunca falei dele para ninguém? Por que só eu que posso vê-lo? Como que eu nunca tive reparado nada de estranho nele? Conforme essas perguntas se formavam na minha cabeça, eu tentava achar alguma resposta para elas. Eu ia me assustando e ficando com um pouco de medo, cada vez mais. Dias depois, minha tia morreu em casa. Ela morava sozinha e o que constou no laudo foi assassinato. Mas o seu corpo estava todo cheio de perfurações de garras, como se um animal tivesse entrado na casa e a matado. Depois disso, eu passei a sonhar frequentemente com um cão negro, com olhos vermelhos. Acontecia assim no meu sonho.
Eu estava na rua e, de repente, na noite aparecia aquele cachorro enorme, de olhos vermelhos, me perseguindo. Aquele cão dava risada demoníaca enquanto vinha atrás de mim. E quando eu me aproximava de minha casa, eu vi aquele vizinho do chapelão lá na varanda de sua casa. Enquanto ele viu o cão negro ao meu encalço, ele dava gargalhadas. Era como se ele e aquele cão tivesse alguma ligação. Os pesadelos com esse cão negro passou a ser reais. Pois certo dia, quando voltava da aula, eu avistei o homem lá parado no mesmo lugar. Lá no mesmo lugar de sempre. Mas desta vez, ele acariciava esse cão de olhos vermelhos. Por consequência disso, passei a não sair mais de casa, pois tomei consciência de que eu era a única que via aquelas duas criaturas. Minha mãe começou a levar para um psicólogo. Então, com o tempo, eu passei a não relatar as minhas visões para mais ninguém. Alguns meses depois, a minha avó veio passar uns dias aqui em casa. E certa noite, somente eu e ela voltávamos da missa e passamos em frente àquela casa. E de curiosa, eu olhei para ver se avistava o tal homem, pois durante a missa eu rezei muito a Deus para nunca mais ver aquele homem e nem aquele cão demoníaco. Mas, para minha surpresa, lá estavam eles. O homem e o cão negro do inferno. Mas dessa vez, o cão parecia muito maior. A sua expressão demoníaca era muito mais ameaçadora. Assim que vi aquilo parado na frente da varanda da casa da vizinha, eu me assustei e minha avó percebeu. Ela percebeu que eu me assustei com alguma coisa e olhou em direção à casa. E, para minha surpresa, só escutei a minha avó dizendo: "Sangue de Jesus tem poder. Eu te repreendo, criatura do inferno." Após minha avó dizer isso, pediu para que eu olhasse para a frente e não olhasse em direção daquela casa. Meus pais e meu irmão estavam em uma festa de aniversário infantil. E assim que cheguei com minha avó em casa, eu perguntei o que ela viu. E, pro meu alívio, ela disse que viu a mesma... Era o filho do João, pois o garoto tinha um comportamento animalesco. Algumas pessoas já haviam presenciado arrancando cabeça de pintinhos com os dentes e em seguida bebendo sangue. Todos tinham medo devido ao seu comportamento estranho. Toda noite de lua cheia, o João, seu pai, o prendia em um quartinho nos fundos da casa e deixava um porco vivo junto ao garoto. E de madrugada,
Só se ouvia os gritos e os grunhidos do porco. E no outro dia pela manhã, o garoto estava nu com a boca toda ensanguentada. E o porco? Esse não sobrava nem a carcaça. Só ficavam os cascos das patas e os dentes do animal. A condição daquela família foi ficando precária e João não tinha mais como sustentar o filho com as criações. Então, certa noite de lua cheia, ele não prendeu o filho no quartinho e foi para o bar beber. E quando João retornou, encontrou a sua esposa sendo devorada pelo garoto. Sim, o garoto que agora estava transformado na besta fera estava comendo a própria mãe. João pegou a sua espingarda, mas não teve coragem de atirar no filho. E foi daí que lhe surgiu a seguinte ideia. Toda noite de lua cheia, o João saía com seu filho até as casas mais afastadas do vilarejo. Seu filho, já transformado em um lobisomem, invadia a casa, matava todos que estavam nela e devorava seus corpos. E o seu pai João roubava todos os objetos da casa. Assim, ele matava 2 coelhos com uma cajadada só. Matava a fome do filho e ainda roubava objetos de valor. Mas esse plano não foi muito adiante. Não durou muito tempo, pois em uma noite de lua cheia, a criatura invadiu uma casa, amando do pai, que o esperava de longe para agir em seguida. Só que havia uma mulher na casa, então parecia mais fácil do que imaginava. Porém, a criatura surpreendeu a mulher na hora que essa estava fazendo a janta. E no susto, ela virou a panela de sopa fervendo na criatura, que logo deu um murro alto de dor. O marido da mulher, que estava chegando em casa, ouviu aquele urro vindo de sua casa. Pegou a sua arma e foi correndo para casa. O homem não conseguiu acertar a fera, que logo saiu correndo pelos fundos da casa. Alguns dos amigos do homem, que também chegavam a cavalo, viram a criatura correndo para mato adentro junto com João. Então, os seguiram e viram tanto a criatura como João entrarem na casa de João. Esses homens voltaram e avisaram seu amigo, que teve a esposa atacada, que a criatura era o filho do João e que apenas confirmou a suspeita de todos. Eles pegaram seus cavalos e armas e foram num total de 7 homens armados. Eles invadiram a casa e mataram a criatura. João pegou a arma e revidou contra os homens, mas acabou sendo morto ao lado do seu filho. Após minha avó ter me contado essa história, eu com certeza acreditei nela, pois minha avó não era de mentiras. Mas confesso que agora eu estava com mais medo e perguntei à minha avó: por que meus pais não acreditam em mim? Ela disse que minha mãe só veio nascer muito tempo depois desse ocorrido e ela nunca chegou a ouvir essa história. Minha avó também disse que quando eu avistasse o tal homem, era para eu fazer uma oração do Pai Nosso, que aquilo iria desaparecer. Então, numa noite, eu estava deitado em meu quarto e comecei a ouvir o rosnado daquele cão negro infernal e as risadas daquele homem. Então comecei a orar e aquilo sumiu. Um tempo depois, eu conheci uma amiga e a sua mãe era do centro de Umbanda. Como a mãe dela acreditava no sobrenatural, assim como eu acabei por contar toda a história para a mãe dessa amiga. Ela disse que esse homem do chapelão, junto com o cão do inferno, esse cão negro, e que várias pessoas já viram essa entidade com esse cão. Ela me disse o nome da entidade, mas eu prefiro não dizer aqui neste relato. Numa tarde, meu irmão e seus amigos brincavam de esconde-esconde nessa mesma casa que eu havia avistado o homem da capa preta. Um tempo depois, ele e seus amigos saíram correndo de lá, dizendo que viram uma sombra de um homem de capa preta e um chapéu enorme passar em uma das paredes do casarão. E assim que começaram a correr, eles perceberam os barulhos de latidos de um cachorro os perseguindo. Mas quando eles olhavam para trás, não havia cachorro nenhum. Eles pularam o muro de volta para a rua, que naquela época
Era de areia e ficava todos ali assustados, em frente à minha casa. Achei que os garotos nunca mais voltariam lá, pelo susto que eles passaram. Mas eu estava enganada. A noite foi chegando e eles invadiram o casarão abandonado. Colocaram fogo naquele casarão, como forma de vingança. Meu irmão disse que era para acabar com o mal que havia naquele lugar. Detalhe que meu irmão tinha 13 anos na época e os amigos entre 13 a 17 anos. O fogo consumiu o casarão por completo. Meus pais, quando souberam que meu irmão estava envolvido naquele vandalismo, o deixou um mês inteiro de castigo. Bem, não sei se foi essa a ideia do meu irmão de acabar com o mal que havia naquele casarão, mas funcionou. Sim, funcionou, pois nunca mais presenciei nada naquele lugar. Esse fato ocorreu comigo em adolescência e é real. Boa noite a todos.